oi, vamos chegando para tirar as dúvidas, para nossa live Tira Dúvidas. Deixa eu deixar o pessoal entrar, vamos aguardar. Essa live é para tirar as dúvidas do webinar que a gente teve ontem, né, do LGPD.lab. Então agora eu vou falar especificamente com os inscritos no LGPD.lab, porque talvez você que não esteja inscrito pode entender uma coisa ou outra que a gente vai falar aqui, né? Mas são as dúvidas dos inscritos, de quem participou ontem da primeira live do LGPD.lab, lá no YouTube. Né? Então, vamos chegando aí. Se você ainda não se inscreveu no LGPD.lab, essa é a chance. Você não vai conseguir participar agora da primeira live, porque foi ontem, né? Mas você vai conseguir, claro, participar da live de hoje, às 8 horas da noite. Você vai conseguir participar da live de amanhã, né? Interagir comigo ao vivo e também, óbvio, interagir com os outros inscritos no nosso grupo de WhatsApp. O grupo tá bombando, tem muitas dúvidas lá. E aí eu combinei com o pessoal, né, que quem as dúvidas de quem eu não consegui responder ontem na nossa live, eu responderia hoje, né, pelo Instagram, pela nossa live aberta aqui. Doutora Yara entrou dizendo boa tarde, doutora Yara, seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal entrar. Eu separei 4 dúvidas que eu achei super interessante de conversar com vocês aqui, né? As dúvidas que eu deixei de responder ontem, por conta do tempo, né, foram muitas. Nós estamos preparando um FAQ, né, um documento com perguntas e respostas, com todas as dúvidas respondidas, para que ninguém deixe de ter sua dúvida sanada. Mas, lendo tudo aqui, eu separei 4 dúvidas que eu achei interessante para a gente conversar, né? E aí, se por acaso você tiver alguma outra dúvida, você pode me perguntar aqui também. Se der tempo, eu respondo para você, né? Essa live, o objetivo dela é ser rápida, ser uma live de tira dúvidas mesmo, de trazer as dúvidas mais importantes, trazer o que eu achei de interessante lá no nosso encontro de ontem, né? E também responder aqui, se a gente tiver tempo, responder aqui as dúvidas de vocês. Bom, então a primeira dúvida que surgiu, né, e que eu achei super interessante, porque é uma situação que de fato acontece dentro de laboratórios clínicos e, na minha opinião, é altamente arriscada, tem um risco elevado, é o plano de saúde solicitar que o laboratório envie o resultado de exame para comprovar que aquele exame foi de fato realizado, né? Então a pergunta exata foi a seguinte: como fazer quando o convênio solicita o resultado de exame de determinado paciente para confirmar a realização do mesmo, né? Isso é perigoso porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece, né, que os convênios, planos de saúde, eles não podem ter acesso a dados sensíveis dos seus pacientes para que eles não façam gestão de risco, né? Isso é lá no artigo 11, 11º, parágrafo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu até transcrevi ele para eu ler para vocês aqui, ó. É vedado às operadoras de planos privados de assistência de saúde o tratamento de dados de saúde não são nem dados sensíveis, são os tratamentos de dados de saúde específicos, né, para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. E, como eu disse ontem, né, o que o seu laboratório produz ao fim e ao cabo? O seu laboratório produz resultados de exames, que são dados sensíveis e, ao fim e ao cabo, são dados relacionados à saúde dos pacientes, né? Então, o artigo 11º, parágrafo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados proíbe planos de saúde privados de tratarem dados relacionados à saúde de seus beneficiários para fins de gestão de risco, né? E o que seria essa gestão de risco,
né, que o artigo fala de seleção de risco, né? O plano, ele tem ali o histórico de saúde daquele paciente, ele tem os dados de saúde daquele paciente, e a partir disso ele percebe qual o risco daquele paciente, né, de dar ou não prejuízo para ele. Então a gente tem planos de saúde. Vamos supor que o plano de saúde tem os dados de determinado paciente e percebe que aquele paciente em breve, né, vai ter uma doença muito grave, ou tem um alto risco de desenvolver uma doença muito grave, né? Ou percebe que aquele paciente vai custar para o plano um alto investimento. Então ele pode, né, para fazer essa gestão de riscos, aumentar a mensalidade, né? Ele pode até mesmo excluir aquele paciente da lista de beneficiários. Então, planos de saúde não podem fazer isso. E aí, qual que é a grande questão quando o laboratório, né, compartilha os dados relacionados à saúde, os resultados de exame com o plano de saúde? É que ele está dando dados relacionados à saúde para o plano. E apesar do plano falar, olha, não, é só para a gente confirmar ou não se aquele exame foi realizado mesmo. Apesar do plano falar isso, por trás das cortinas, ele pode usar aqueles dados para fazer seleção de risco, ele pode usar aqueles dados para fazer gestão de riscos e prejudicar os beneficiários, né? E se ele fizer isso com algum dado relacionado à saúde que o laboratório compartilhou, o laboratório pode ser responsabilizado em conjunto com o plano de saúde, né? Então, qual é a solução para essa questão? A primeira solução é achar uma outra via, achar um outro jeito de provar para o plano de saúde que aquele exame de fato foi realizado, né? O laboratório pode, por exemplo, ao invés de enviar o resultado, criar uma declaração de realização do exame, falar, olha, fulano de tal esteve aqui e realizou de fato tal exame, ponto, né? Então o laboratório pode fazer isso, se o plano aceitar, obviamente. Mas aí a gente tem a questão de que planos de saúde, como eu já disse várias vezes, eles podem até não dar lucro para o laboratório, mas eles dão capital de giro, né? E às vezes o laboratório precisa manter aquele convênio, às vezes o laboratório precisa de fato, né, manter aquela parceria com o plano de saúde. E aí como que o laboratório faz? Quando ele não tem força de negociação com o plano, quando ele não pode virar para o plano e falar, olha, eu não aceito mandar os resultados de exame, eu quero fazer desse jeito. E o plano não aceita e fala, beleza, então tchau para você, né? Ok, então vamos procurar outro laboratório para fazer a parceria que aceite as coisas do nosso jeito, né? Como que o laboratório faz quando ele não tem essa força de negociação? Aí a gente passa para a segunda possibilidade, né? Entendendo que a gente está lidando aqui com pequenos laboratórios, entendendo que às vezes o laboratório não tem força de negociação com o plano de saúde, tem que se submeter de fato às exigências do plano, né? A gente tem um outro caminho que não é o mais adequado, mas ainda assim mitiga, diminui os riscos para o laboratório. Qual é o outro caminho? É pedir para o plano de saúde assinar uma declaração dizendo que não vai usar os dados compartilhados pelo laboratório, que não vai usar aqueles exames compartilhados pelo laboratório para fazer seleção de risco, né? Que vai acatar, né, o artigo 11º, parágrafo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a segunda solução, a solução subsidiária seria essa, para o laboratório que precisa manter aquele plano, né? E aí, de novo, né, o que eu quero dizer para vocês e quero que vocês entendam e fiquem bem conscientes sobre isso. Quando a gente trata de uma norma técnica, quando a gente tem uma norma que não é necessariamente baseada na moral, como, por exemplo, Código Penal. Código Penal é baseado na moral, matar alguém, né? Não pode matar ninguém, é errado, né? E está na lei que é crime, né? Então a lei partiu da moral, da nossa moral, né? A LGPD, ela não é tão desse jeito, ela é mais uma norma técnica. E quando a gente tem uma norma técnica, né, a gente pode sim fazer uma gestão de riscos, e aí eu estou falando do laboratório. Por que eu estou falando isso? Porque o mais adequado, o risco zero, é não compartilhar dados relacionados à saúde com o plano de saúde. É não compartilhar resultados de exames com o plano de saúde. Mas aí a gente pode fazer uma gestão de riscos no sentido, olha, eu preciso desse plano de saúde como parceiro. Eu não posso abrir mão dessa parceria. Então, como eu consigo correr menos riscos?
né? Como eu consigo diminuir o risco, fazer uma gestão de risco? Eu vou correr algum risco, sim, mas eu vou diminuir o risco, né? Então, quando a gente pensa em LGPD, a gente pensa em gestão de riscos. Não quer dizer que é preto no branco, né? Não é isso. Né? A gente vai gerir os riscos para que o laboratório, né, ele consiga manter as suas parcerias, ele consiga manter os seus clientes, né? A LGPD nunca, em momento nenhum, quer dar prejuízo para a empresa. Muito pelo contrário, a Lei Geral de Proteção de Dados quer que os dados fluam, quer que as empresas, né, elas tratem os dados. Por quê? Porque hoje a gente vive na chamada sociedade da informação, né? É necessário tratar dados para produzir riquezas, né? E para que isso aconteça, né, a LGPD não pode proibir o tratamento de dados. Então, em momento nenhum, pelo menos aqui no escritório e na nossa metodologia, a gente quer dar prejuízo para o seu laboratório. Muito pelo contrário, a gente quer somar, a gente quer agregar e a gente quer ajudar o seu laboratório a crescer e crescer com segurança jurídica. Para isso, às vezes a gente faz uma gestão de risco. Às vezes a gente não cumpre a lei na sua integralidade, mas a gente diminui os riscos para o laboratório, né? Então, quanto à questão de envios de resultados para planos de saúde, a nossa sugestão, né, é isso. Ou você não envia, o ideal é não enviar, risco zero, você não envia o resultado, né? E aí você garante o cumprimento, o atendimento do artigo 11º, parágrafo 5º da LGPD. Ou então, né, você pede para o plano assinar uma declaração dizendo que ele não vai usar aqueles dados para a realização de gestão de riscos, como que a lei fala, seleção de riscos, né, em relação aos seus beneficiários, ok? Aí a gente tem uma outra dúvida que surgiu também, né, relacionada à coleta, né? Quando a coleta é realizada em um local e a realização de exame é feita em outro local, como seria a melhor maneira de transportar essa amostra em cumprimento com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa é uma situação que também acontece muito dentro do laboratório, porque a gente tem coletas domiciliares, coletas empresariais, né? A gente tem coletas em muitos lugares, né, que não necessariamente é a sede do laboratório, né? E isso envolve transporte de amostras, né? Quando você precisa transportar as amostras, e eu já disse lá na live de ontem, a primeira coisa que você tem que fazer é uma sensibilização, é um treinamento com aquelas pessoas que vão transportar aquelas amostras, né? Para que elas entendam a sensibilidade do que elas estão carregando, para que elas entendam a sensibilidade e a delicadeza do que está na mala, do que está na bag, né? Depois, é óbvio, cuidar da embalagem, né? Cuidar da bag com a qual você vai realizar o transporte, né? Todo esse cuidado é necessário. Cuidar da rastreabilidade das amostras, cuidar, né, da identificação das amostras, para que não seja confundido uma com a outra, né, para que os pacientes, né, de fato sejam identificados nas suas amostras biológicas, né? Então, todos esses cuidados devem ser atendidos, devem ser observados, né? Mas principalmente, na minha opinião, é o treinamento daquela pessoa que vai realizar o transporte das amostras, né? Porque o que ele está carregando, o que essa pessoa está carregando é algo extremamente sensível e precisa, de fato, né, ter uma sensibilização, ter um treinamento para que ele atenda todas essas medidas de segurança, né? Mas, após esse treinamento, obviamente, eu tenho certeza que o seu laboratório faz, porque é muito difícil encontrar um laboratório que não faz isso, né? Ter uma embalagem apropriada para colocar as amostras, uma bagzinha apropriada, uma caixinha apropriada, né? Cuidar da identificação correta das amostras, cuidar da rastreabilidade das amostras, né? Isso tudo envolve Lei Geral de Proteção de Dados. E é óbvio, né? Seguir a RDC, se não me engano, 504 da ANPD, da ANS, que envolve, né, que regulamenta o transporte de amostras biológicas. Seguindo a RDC 504, você não erra, porque a RDC 504, eu posso dizer com 90% de certeza, porque algumas partes de fato são um pouco vagas em relação à proteção de dados, né, mas ela está aí 90% adequada à LGPD. Então, seguir a RDC 504 também
é uma medida de segurança, né, e também sanitária para o seu laboratório, ok? Uma outra pergunta que surgiu, né? Na hora da coleta, posso exigir RG do paciente para confirmar os dados? Essa pergunta é interessantíssima, na minha opinião, porque ela parece até um pouco óbvia, né? Mas eu acho que a gente tem que começar mesmo do básico, né? E essa pergunta, ela envolve algumas situações que eu já vi acontecer dentro de laboratórios clínicos, né? Então vamos por partes, né? Primeira coisa, posso pedir o RG do paciente na hora da coleta para confirmar que aquele paciente de fato, né, que aquela pessoa de fato é o paciente que eu vou coletar agora? Você não só pode, como você deve pedir o RG ou algum outro documento de identificação daquele paciente. E você deve fazer isso por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, não, por conta da RDC 786. Eu até coloquei o artigo aqui, ó, o artigo 98, parágrafo 2º da RDC 786, diz o seguinte: o profissional responsável pela coleta do material biológico para exames anatomopatológicos e citopatológicos deve certificar-se da identidade do paciente e da correta caracterização do material a examinar, né? Então, sim, você precisa se certificar de que aquele paciente, de fato, é o paciente que você vai coletar agora. De fato, é o paciente que vai realizar aqueles exames que estão sendo solicitados. E, para isso, você precisa pedir a identificação do paciente, seja solicitando o RG, seja solicitando algum outro documento pessoal. O que nós desaconselhamos, e eu já vi laboratório fazendo isso, né? Nós desaconselhamos reter o documento pessoal do paciente no momento do cadastro. E eu já vi laboratório fazendo isso. Então, o laboratório, no momento do cadastro, o recepcionista pega o documento pessoal do paciente, coloca lá junto com todos os outros documentos, né, que é o pedido médico, protocolo de coleta, né, coloca naquele packzinho de documentos do paciente. O coletador vai ali, pega o packzinho do paciente, né? Pega aquele anexo, aqueles documentos do paciente, chama o paciente na recepção, confirma com ele o nome dele, a identidade dele, e só aí entrega, devolve o documento de identidade para o paciente, né? Isso não é recomendado, porque não tem nem necessidade de reter o documento. Qual é a diferença de você reter o documento e ter que compartilhar o documento internamente dentro do seu laboratório, correndo o risco, né, do documento ser rasurado, do documento ser perdido, do documento ser extraviado, com você falar para o seu paciente assim: olha, fica com esse documento na mão, porque quando você for chamado para coleta, você vai precisar apresentar ele de novo. Não tem diferença nenhuma. É uma burocracia sem necessidade, é um risco que você corre sem necessidade, né? Pode que nunca aconteceu aí no seu laboratório. Eu sempre retive documento de paciente aqui e nunca aconteceu nada. Beleza, parabéns. Mas pode chegar o dia que vai acontecer. E se esse documento for perdido, se esse documento for extraviado, se esse documento for rasurado aí dentro, a responsabilidade é sua. Então, para que pegar uma responsabilidade que você não precisa, né? Deixa o paciente com o documento dele. E aí ele apresenta sempre que solicitado. Pronto, não precisa reter e ficar transportando o documento dentro do laboratório. Não precisa fazer isso. Então, no momento do cadastro, no momento da coleta, o paciente tem sim que apresentar o documento de identidade dele para que você confira se aquele paciente de fato é o paciente que você vai coletar, é o paciente daqueles exames ali, né? Mas não retenha, não guarde com você esse documento. Não precisa, né? E aí, né, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Aqui, ó, doutora Keila, e se os documentos pessoais forem pegos na recepção? Não faça isso, doutora. Fala para o paciente: olha, fica com esse documento na mão. Quando você for chamado para coleta, você vai ter que apresentar ele de novo. Não precisa reter o documento e passar internamente para coleta, né? A doutora Keila, de novo, também tem que pedir na coleta? Sim, tem que pedir no cadastro e na coleta, né? E depois, por último, é um caso, né, que inclusive ontem, depois da nossa live, do nosso encontro, eu até estava conversando com os meus pais e a minha mãe contou sobre isso, né, que teve, então deve ter sido aqui no sul de Minas, né, que teve um acidente com a carga que um laboratório de apoio transportava, né.
as amostras e tudo mais. E esse acidente, ele gerou, né, o fato de que toda a carga, todas as amostras, toda a documentação, ou seja, todos os dados ficaram ali espalhados pela rodovia Fernão Dias. Então, o laboratório de apoio estava levando as amostras dos apoiados, né, para a sede para realizar as análises, e aconteceu um acidente na Fernão Dias, de forma que toda a carga que estava ali ficou exposta, ficou espalhada na rodovia. Eu achei interessantíssima essa pergunta, porque ontem minha mãe estava me contando sobre esse acidente, né? E aí, resumindo a história, o que é a pergunta, né? Houve um caso de um grande laboratório de apoio que teve a carga acidentada espalhada pela Fernão Dias. Como fica, né? Aqui, o que a gente tem que entender no primeiro lugar. O principal responsável pela amostra que é coletada é o seu laboratório. Por mais que depois você envie a amostra para o laboratório de apoio, envie a amostra para lá, envie a amostra para cá, quem é responsável por isso, pelos dados, é o seu laboratório. Porque o cliente, o titular de dados, ele foi lá e contratou o seu laboratório, ele não contratou o laboratório de apoio, né? E aí o seu laboratório, contratado pelo paciente, contratado pelo titular de dados, que contratou o laboratório de apoio para auxiliá-lo em alguns exames, em algumas análises. E aí como é que fica essa questão, né? Quem é o principal responsável, partindo da visão, da ótica da LGPD, tá? Quem é o principal responsável por esse acidente? É o seu laboratório, tá? Então é o seu laboratório que tem que tomar as medidas cabíveis quando ocorre um incidente de segurança, como que aconteceu. Ah, mas esse acidente é classificado como um incidente de segurança relacionado a dados pessoais? Sim. O acidente que aconteceu na Fernão Dias e que deixou a amostra, né, espalhadas, todas as amostras biológicas e os dados dos pacientes, é considerado um incidente de segurança relacionado a dados pessoais. Normalmente a gente pensa que a LGPD, né, e incidente de segurança é só vazamento de dados, acesso de terceiros não autorizados aos dados. É também, né, incidente de segurança também se caracteriza pelo comprometimento da confidencialidade daqueles dados, né? Mas incidente de segurança se caracteriza também pelo comprometimento da disponibilidade dos dados e da exatidão dos dados, né? Da integridade dos dados. Então, quando aqueles dados deixam de ficar disponíveis ou quando aqueles dados deixam de ficar íntegros, né, ocorre também um incidente de segurança relacionado a dados pessoais. Como assim? Vamos supor que aconteceu uma enchente aí no seu laboratório, como ocorreu, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e muitos dos arquivos que você tem aí foram danificados, foram perdidos, muitos dados foram perdidos, né? Então aconteceu um incidente de segurança porque a disponibilidade desses dados foi comprometida. Esses dados não estão mais disponíveis quando você precisa deles. Vamos supor que um hacker invade o sistema do seu laboratório, criptografa toda a base de dados que você tem, pede aí um montante, um valor pelo resgate. Os dados foram comprometidos na sua disponibilidade, eles não estão mais disponíveis para você, então isso é um incidente de segurança. Outra característica, né, outro evento que pode ser caracterizado como incidente de segurança é o comprometimento da integralidade dos dados. Então os dados, eles não estão mais inteiros, né? Eles estão partidos, eles estão em partes. Então, como pode ocorrer isso? Vamos supor que você está com um documento na sua mão com o nome completo do paciente, Maria da Silva de Souza. E aí cai uma gota d'água nesse documento e borra o de Souza. Então, o nome dessa paciente, né, ele foi comprometido porque ele não está íntegro, ele não está integral, né, ele não está completo. Só tem o Maria da Silva, não tem o Maria da Silva de Souza. Então você tem aí um dado pela metade. Então a integralidade do dado foi corrompida, foi comprometida. No caso do acidente, a integralidade dos dados ali pode ter sido comprometida porque
imagina, um acidente, pode ter borrado alguma coisa, queimado uma parte dos papéis, pode ter, muitas coisas podem ter acontecido para que aqueles dados, né, estivessem de fato pela metade, né? Então, o que aconteceu ali na Fernão Dias foi um incidente de segurança relacionado a dados pessoais. E o que é que você, enquanto responsável primeiro por aqueles dados, deve fazer, né? O laboratório de apoio é responsável, mas primeiramente é o seu laboratório, porque é o seu laboratório que foi contratado pelo paciente, né? Então, o seu laboratório deve tomar medidas relacionadas ao incidente que aconteceu. E a LGPD traz inúmeras medidas que você precisa tomar. E ainda, agora, esse ano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou um regulamento para comunicação de incidente de segurança, né? E aí, uma dessas medidas, por exemplo, é inventariar todos os dados que foram comprometidos, é entender quais os danos que acarretaram, né, que o acidente acarretou, que aquele incidente de segurança acarretou, né? É fazer um relatório de impacto em proteção de dados, né? E aí, dependendo do dano, dependendo, né, da situação, da quantidade de dados, da sensibilidade dos dados, você tem que comunicar aos pacientes o que aconteceu. Olha, infelizmente aconteceu um acidente na Fernão Dias, os dados foram comprometidos, né? Nós vamos ter que fazer uma recoleta, nós vamos ter que fazer um novo cadastro, né? Comunicar aos pacientes os danos que eles podem sofrer. Olha, alguns dos seus dados ficaram expostos ali na rodovia, pode ser que alguém tenha visto, né? E também comunicar o incidente e detalhes do evento à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E aí lá no site da ANPD a gente encontra um formulário, que é o formulário de comunicação de incidentes de segurança relacionada a dados pessoais. Todo incidente de segurança tem que ser comunicado à ANPD e ao paciente? Ao titular? Não, não é todo. Por isso que você precisa inventariar os dados, inventariar os possíveis danos, para entender qual incidente precisa ser comunicado e qual passa de um mero não passa de um mero de sabor ali no laboratório, né? Então, se o incidente acarretou graves danos, pode acarretar graves danos ao paciente, se o incidente envolve dados sensíveis, se o incidente, né, envolve uma grande quantidade de dados, aí sim você precisa comunicar para a ANPD e para os pacientes, né? Caso contrário, não passa de um mero de sabor ali no seu laboratório, que você vai gerir, você vai corrigir e continuar a vida, né? Por isso que, dependendo do incidente, você só registra e segue a vida, corrige o que precisa corrigir, segue a vida. Dependendo, você tem que comunicar, né, sanar os danos, sanar os possíveis danos, obviamente, tomar medidas de prevenção e tudo que envolve aí a questão do incidente, para que não ocorra danos principalmente aos titulares de dados, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente pensa no que aconteceu lá na Fernão Dias e a carga toda foi exposta na rodovia, a gente tem um grande incidente, porque vai acarretar danos aos pacientes. Os exames vão atrasar, com certeza. Às vezes está precisando de um exame com urgência, né? Isso acarreta dano à saúde do paciente. O paciente vai precisar fazer uma recoleta, o paciente vai precisar fazer um novo cadastro. Então, são danos significativos a esses pacientes, né? Além disso, envolve dados sensíveis, porque, como eu disse, dados relacionados à saúde são dados sensíveis, e envolve também, possivelmente, uma grande quantidade de dados. Então, o que se tem que fazer é comunicar, sim, ao paciente que ocorreu aquele acidente, comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ai, mas eu não quero comunicar a ninguém. Eu quero esconder isso debaixo do tapete, porque se eu comunicar, eu vou chamar atenção para mim. E aí pode ser que eu tenha que pagar uma multa, pode ser que a ANPD ou o paciente fique mais atento ao que eu estou fazendo ou não fazendo, pode ser que o paciente me processe. Olha, você tem que, enquanto empresa, se responsabilizar pelas coisas que acontecem aí dentro, né? É uma primeira questão, né? Uma questão de moralidade aí, né? Você tem que se responsabilizar, você não pode esconder as coisas debaixo do tapete. Em um segundo momento, né, se você esconde debaixo do tapete essa questão, esse incidente,
e por acaso, né, venha a ser descoberto da gravidade do que aconteceu, venha a ser descoberto, né, que você deliberadamente não informou aos pacientes, que você deliberadamente não informou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode ser pior. Pode ser que se você tivesse informado, o paciente poderia ter entendido, né? Poderia ter entendido que, ok, acidentes acontecem. A NPD poderia ter sugerido algumas medidas de ajuste ali para você, mas medidas comportamentais, por assim dizer, nada relacionado a multas nem nada. E pode ter acontecido isso, ter ficado assim na boa fé, né? Todo mundo querendo ajudar, todo mundo compreendendo. Agora, se você esconde, aí sim, né, você vai se responsabilizar pelo incidente e por ter escondido o incidente. Então você pode tomar multa, o paciente pode ficar nervoso, pode ficar chateado, querer te processar porque você não avisou, né? Então tem toda essa questão. Quando acontece um incidente, tem que verificar a gravidade do que aconteceu e ver se vai comunicar ou não para o paciente ou para a NPD. Todo incidente que acontece tem que ser comunicado? Não. Alguns não passam de mero dissabor, alguns não passam de uma mera questão do laboratório que vai ser ajustada, vai ser corrigida e vida que segue. Agora, os incidentes que têm potencial de causar graves danos aos pacientes, esses sim têm que ser comunicados tanto para o paciente quanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ok? Deixa eu ver se vocês têm mais perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente responder aqui? Eu trouxe essas 4 questões, essas 4 perguntas que foram feitas, né, na live de ontem, para a gente poder responder, porque eu achei super interessante, né? Se você ainda não se inscreveu no LGPD.lab, você ainda tem a chance de participar do maior evento em privacidade e proteção de dados do Brasil aplicado ao setor laboratorial. O evento começou ontem, mas vai acontecer ainda hoje e amanhã. São 3 dias de evento, 3 dias de live, em que eu vou te explicar tudo que eu sei sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí, para você se inscrever, é só ir no link da nossa bio, lá vai ter o linkzinho de inscrição. É gratuito, é online, ou seja, você não vai precisar sair de casa para fazer inscrição, né? E é ao vivo, é hoje às 8 horas da noite, amanhã às 8 horas da noite. Doutora Edna Maria Mascarenhas está perguntando, existe piso salarial de DPO? Né? A doutora Edna perguntou isso no nosso grupo de WhatsApp, eu lembro, viu, doutora? E eu, inclusive, anotei a sua pergunta, né, para responder na live de amanhã. Eu quero responder isso na live de amanhã, né? Mas só para tirar a sua curiosidade, né? Não existe piso ainda salarial de DPO, tá? Mas existem algumas outras exigências. Amanhã eu quero conversar com vocês sobre isso. Doutora Keila, eu tenho a respeito de menor de idade. Pois não, doutora, pode perguntar. Vou tomar uma água aí enquanto você pergunta. A doutora Edna, você é sensacional, Deus te abençoe. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pelo elogio. Eu faço o melhor que eu posso aqui no Cardoso Freire Consultoria. O nosso objetivo é estar à disposição do laboratório em 360 graus no que se refere a questões jurídicas, né? Então a gente tem essa visão, esse objetivo, até mesmo porque eu sou dona de laboratório. Então eu vejo tudo que vocês passam, porque eu passo também muitas coisas semelhantes, né? Durante a minha vida eu vi os meus pais também passando por isso, por várias dores, a tabela do SUS que não reajusta de jeito nenhum, são muitas normativas e exigências que tem que seguir, né? É funcionário que é ingrato, funcionário que não de fato não trabalha, que quer aproveitar. Então eu vejo tudo isso dentro de laboratório e compartilho com vocês as dores, né? Por isso que toda a minha advocacia é voltada para esse setor. Vamos lá, a doutora Keila perguntou. Quando um menor de idade vem ao laboratório, os avós podem apresentar o documento novo lar de responsável legal, né? Eu não entendi
no lugar de responsável legal. Então, quando o menor de idade vem ao laboratório, os avós podem apresentar o documento no lugar de responsável legal. Essa é uma questão complicada, a questão de menor de idade, porque assim, existem menor de idades e menores de idade, né? Tem o menor de idade que tem 5 anos de idade e tem o menor de idade que tem 17 anos de idade, né? Tem o menor de idade que não tem condições de praticar nenhum ato da vida civil e tem o menor de idade que tem condições, inclusive, de escolher o presidente, quem quer que seja o presidente da República do Brasil, que são os menores de 16 anos que podem votar, né? Então, tem menores de idade e menores de idade, né? Dentro desse período em que a pessoa é chamada de menor de idade, existem muitas etapas da vida, né? E também existem exames e exames, né? Existe o hemograma, que é um exame sensível, que gera dados relacionados à saúde, que é sensível sim e tudo mais. E existe um beta-HCG, que é bem mais complicado. Existe um exame que vai detectar alguma infecção sexualmente transmissível, que também é bem mais complicado, né? Então, isso, né, a questão do menor de idade é uma questão ultra polêmica, é uma questão que tem que ser verificada caso a caso, tá? Mas, para que eu não confunda você e para deixar bem tampada, bem embasada a minha resposta, para que eu dê um sim ou não, né? Eu tô dizendo que depende, mas eu quero dar um sim ou não para você, para que você tenha pelo menos um norte, né? Não, né? Quando o menor de idade vem ao laboratório, os avós podem apresentar documento no lugar de responsável legal? Não. Responsável legal é pai, mãe ou tutor. E aí o tutor tem que apresentar, né, um termo, uma declaração, uma sentença, um documento legal que comprove a tutela, um termo de tutela, né, e tudo mais, que comprove a tutela dele. Então, o responsável legal é isso, né? Agora, isso é o procedimento se você não tem uma consultoria, se você não tem com quem conversar, se você não tem quem te esclarecer. Agora, se você tiver o Cardoso Freire Consultoria por trás da sua operação, quando um menor chegar aí no seu laboratório, você vai conversar conosco, você vai mandar um WhatsApp pra gente e a gente vai te orientar. Porque depende da idade, depende do exame, depende da situação, depende de muita coisa, né? Então, se você não tem ninguém para te esclarecer, se você não tem ninguém para te apoiar juridicamente aí no seu laboratório, não. Responsável legal por menor de idade é pai, mãe ou tutor, né? Se você tem o Cardoso Freire Consultoria por trás, você manda um WhatsApp pra gente ou liga pra gente que a gente resolve com você na hora e vê o que dá pra fazer dependendo da idade daquele menor, dependendo de quem que tá ali junto com ele e dependendo do exame que ele vai fazer, né? Então, é isso. Não via de regra, mas se você tem alguém para te apoiar juridicamente, aí dá para analisar o caso concreto, caso a caso, né? Mais alguma pergunta? Mais alguém aí querendo tirar uma dúvida? Querendo aproveitar a oportunidade? E novamente, pessoal, se você ainda não se inscreveu no lgpd.lab, não perca essa oportunidade. O link tá na nossa bio, é só se inscrever, é gratuito, é online. Começou ontem, mas a gente ainda tem live hoje e amanhã, sempre às 20 horas, sempre às 8 horas da noite. Combinado? Bom, já que ninguém tem nenhuma outra observação, ninguém tem mais nada a dizer, né? E eu já esclareci as 4 dúvidas que eu achei super interessantes, que foram perguntadas, né, ontem. Eu vou me despedir por aqui. Vou dizer também que a gente está preparando um FAQ, que é um documento com todas as dúvidas que não foram respondidas ontem, né? E eu vou enviar esse documento para vocês no grupo lá de WhatsApp, para que ninguém fique sem ter a sua dúvida respondida, para que ninguém fique no vácuo, ok? Um beijo, boa segunda metade do dia, doutora Mara Bentes. Em situações que o cliente pagou o exame de urina e não realizou, por quanto tempo pode reter esse atendimento antes de arquivar? Essa é uma pergunta, doutora, que não tem muito a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados e com o assunto que a gente está tratando aqui, né? Pode reter esse atendimento. Ah, não, agora eu entendi, né? Eu achei que era uma pergunta de execução, uma pergunta de
de débitos aí. Não, mas é uma pergunta do cadastro. Quanto tempo pode reter o cadastro, né, antes de arquivar? Então, o cliente pagou o exame de urina e não foi lá entregar a urina, né? Por quanto tempo você tem que manter esse cadastro, né? Depende muito, doutora. Você pode manter, por exemplo, por um mês, mas o que você precisa fazer é sempre ligar para o cliente, para falar, olha, que dia que você vai vir aqui entregar a urina? Olha, vem aqui entregar a urina. Olha, você pagou, o seu cadastro está aqui, vem aqui entregar a urina. E sempre falar, olha, se você não vier entregar a urina em tanto tempo, nós vamos arquivar o seu cadastro, né? E aí, sempre é bom verificar aí no laboratório se você vai devolver ou não um valor relacionado ao pagamento, né, daquele exame. Então, você pode determinar um prazo, né? 1 mês, 2 meses, sempre se comunique com o cliente, olha, em 2 dias ele não veio, não entregou urina, vem aqui, manda um WhatsApp para ele, liga para ele, pergunta. Preferível sempre comunicação por escrito para você fazer prova, tá? Olha, cadê sua urina? A gente está aguardando. De lá, 1 semana não entregou a urina, cadê sua urina? Estamos aguardando. Daí 2 semanas, olha, se você não entregar a urina em tanto tempo, a gente vai arquivar o seu cadastro. E aí você vai ter que fazer um outro cadastro, um novo pagamento, se vocês assim preferirem, né, e tudo mais. Mas o melhor de tudo é devolver o dinheiro, tá? Depois, o termo de sigilo não tira esse peso da LGPD dentro do laboratório? Uma outra pergunta também bem interessante, que foi feita ontem, né, que é o termo de sigilo, e aí, doutora Lari, é o termo de sigilo que os funcionários assinam, eu estou presumindo, né? Não, o termo de sigilo não tira, né, esse peso do laboratório. Porque, por mais que você peça para o funcionário assinar um termo de sigilo dizendo, olha, tudo que você vê aqui, você não pode contar para ninguém. O que acontece dentro do laboratório, fica dentro do laboratório, né? Então, por mais que você peça para eles assinarem esse termo de sigilo, né, quem contratou aquele funcionário foi o seu laboratório. Quem é responsável pelo que ele conta lá fora, do que aconteceu dentro do laboratório, dos resultados e tudo mais, é o seu laboratório, né? Então, a primeira pessoa, o primeiro a ser apontado como responsável em caso de vazamento de dados, por conta de fofoca de funcionário, por conta de alguma atitude displicente de funcionário, vai ser o seu laboratório. O paciente, ele não vai processar o seu funcionário, ele vai processar o seu laboratório. Depois, o seu laboratório pode se entender com o funcionário, né? Pode ser juridicamente ou não, mas o seu laboratório é que é responsável, né? Então, só pedir para os funcionários assinarem o termo de sigilo não basta como medida para atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é sobre proteção dos dados, mas é também sobre informação para o paciente, né? É falar para o paciente o que o laboratório faz com os dados, né, quando os dados entram. Né? É falar para o paciente quais são as medidas preventivas que o laboratório tem em relação aos dados, né? Uma das coisas de medida preventiva é pedir para os funcionários assinar termo de sigilo. Ótimo. Mas não é o suficiente, porque, por exemplo, o hacker que eventualmente invade o sistema do seu laboratório, ele não assinou termo de sigilo nenhum, né? E também, se acontecer alguma coisa relacionada a incidente de segurança, quem vai ser processado, quem vai ser culpado, quem vai ser responsabilizado no primeiro momento é o seu laboratório, né? Depois, doutora Mara, pode ter câmera de segurança na sala de execução de exames? Não assinamos nenhum termo de ciência, né? Na sala de execução de exames seria a área técnica, né? A sala de análises, pode sim, mas é indicado, e aí é uma questão trabalhista, também atravessa a Lei Geral de Proteção de Dados, que os funcionários, né, assinem um termo de ciência de que eles estão sendo filmados, né, de que ali as suas imagens e até mesmo às vezes a sua voz estão sendo captadas, tá? Mas pode sim. O que não pode ter câmera de segurança é na cozinha, no banheiro, em ambientes de lazer,
né? Em ambiente também de troca de roupa ali, se você tem um espaço para o funcionário trocar de roupa, um vestiário, né? Isso aí não pode ter câmera de segurança, né? Mas um ambiente de trabalho pode ter câmera de segurança sim. Inclusive pode ter câmera de segurança nos boxes de coleta, tá? Não tem problema, só tem que estar avisado lá que está sendo filmado, tanto para o paciente quanto para o funcionário, ok? Bom, então sanadas as dúvidas, me despeço, eu aguardo vocês hoje 8 horas da noite pra gente continuar a nossa jornada aí. Hoje, quem estava na live de ontem vai entender, hoje a gente vai imergir em águas profundas e vai entender o que tem por debaixo da ponta do iceberg, né? Porque normalmente a gente pensa em LGPD e é só a ponta do iceberg que aparece, né? Hoje a gente vai ver o que tem por baixo da ponta do iceberg. Hoje a gente vai ver o que tem debaixo da água, tá? Um beijo e até mais tarde, 8 horas da noite.